Bom dia, pessoal. Hoje vamos bater um papo com a doutora Alice da Cruz Lima Gerlach. Acertei? Isso, Como é que você está, isso Alice? aí. Tudo certo, tudo certo. Estamos confinados, né? Aqui na França, a gente é obrigado a estar confinado. E eu acho que isso é uma boa ideia para minimizar os efeitos dessa pandemia, né? Eu acho que todo mundo aí no Brasil, quem pode ficar em casa, deveria ficar em casa de verdade, até que se encontre uma cura, um medicamento, até que a doença seja melhor compreendida. Então, acho que tem que fazer isso mesmo. Ficar em casa, quem pode, né? Ficar em casa. Ou quem não pode, sair o mínimo possível, ou tomar todas as precauções. Isso é importante. Deixa eu te apresentar rapidinho aqui. Você é bióloga pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado em botânica pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com intercâmbios fora do país, né? Você fez um estágio em Genebra, né? No Sim. doutorado. Uhum. Agora também está na. Você está afiliada ao Museu de História Natural de Genebra, atualmente? Sim, na verdade, eu sou visitante científica, né? Eu não tenho ainda nenhum status empregatício. Eu estou como visitante para continuar a poder fazer pesquisa, né? E a gente vai falar hoje sobre uma coisa super interessante que na biologia se fala muito pouco, são os líquens ou fungos liquenizados, né? Isso aí. E aí a primeira pergunta, eu vou te fazer o que são os líquens ou os fungos liquenizados. Uhum. Então, assim, os líquens são fungos, né? Liquenizados. São fungos que, para explicar de uma forma bem simples e fazendo um paralelo, se diz que os fungos são os líquens são fungos que descobriram a agricultura, né? Então, por quê? Porque eles formam uma estrutura, que é o talo liquênico, né? A estrutura que a gente pode ver. E dentro dessa estrutura existem algas, existem o chamado fotobionte, que são ou algas, ou cianobactérias, ou ambos, né? De uma forma básica, ou um ou outro ou ambos, que vão fazer fotossíntese, né? E que vão produzir, então, açúcar para o fungo, né? Também para o fungo. O fungo vai aproveitar uns 30% da produção de açúcar que a alga produz. Mais ou menos isso é passado para o fungo. Então, porque o fungo ele não faz fotossíntese, né? Então ele precisa se nutrir de alguma forma. Existem uma enorme variedade de formas de nutrição nos fungos. Uma das formas é essa, que é a simbiose, que também é uma coisa muito discutida, né? Tem gente que acha que não é bem uma simbiose, tem estudiosos que acham que não é bem uma simbiose, mas seria mais um parasitismo controlado, porque na verdade o fungo ele obtém ele obtém o seu próprio alimento do fotobionte, e o fotobionte ele não obtém alimento do fungo, né? Mas ele obtém uma proteção, ele obtém uma casa, ele está envolto por uma estrutura que foi o fungo que produziu, né? Ele tem uma proteção contra a umidade, contra dessecação, radiação, mesmo herbivoria. Então ele fica ali dentro desse talo liquênico protegido, vamos dizer assim, né? E uma coisa interessante também dessa simbiose é que o fotobionte ele pode viver livre na natureza, independente do fungo.
né? Então, a gente, aí no Brasil, que é bastante úmido, a gente vê muito umas estruturas alaranjadas na casca da árvore, no tronco das árvores, que é uma alga que está vivendo ali de vida livre, mas ela também pode formar, se associar ou se casar, né, ou se juntar com um fungo que está do lado ali crescendo no tronco e formar uma estrutura liquênica, formar um talo liquênico e ser um organismo muito bem sucedido, né, os líquens, Mano, isso aí, porque essa seria uma definição assim a mais simples, mas hoje em dia saiu um trabalho na Science, né, recentemente, que mostra que os líquens, eles não têm só alga e fungo, mas eles também têm muitas bactérias, eles também têm outros fungos. Então, na verdade, uma outra definição que eu acho que é muito própria para os líquens é um microecossistema. É um microbioma com muitos organismos juntos, vivendo juntos, no talo liquênico. Essa seria a definição. aí eu te falei que eu vou aprender muito, já aprendi uma coisa agora, porque na literatura mais tradicional, né, pelo menos a última que eu vi, já faz um certo tempo, se dizia que um não podia viver sem o outro. Hum, Era uma associação que isso sempre me chamou muita atenção, dois grupos totalmente diferentes. E aí você diz que não, você pode separar. Aí eles podem ter uma vida livre também, né? sim, o fotobionte, sim. Fotobionte, sim. O micobionte, não. Ah, o microbionte não, mas o Não, fotobionte sim. é isso. É isso. Uhum. Porque o micobionte, ele tá especializado, ele não, evolutivamente, ele não formou, mas ele não formou como, ele não evoluiu para decompor, por exemplo, madeira, ou para decompor outros seres vivos, ou para parasitar, ele não está evoluído para isso, né? Por isso que ele precisa da alga para poder, ou do fotobionte, para poder ter comida mesmo, para poder se nutrir. Ah, tá. Então, Então ele é dependente da alga. ele só consegue alimento, alguma coisa, se ele pegar de outro organismo. Sim, Ah, que sim, é só. Então, é claro assim que na liquinologia a gente não pode nunca generalizar muita coisa, porque sempre tem exceções, né? Mas a princípio, em geral, assim, não existem fungos liquenizados que vivem de forma livre na natureza, que legal. né? Isso é outra coisa também, teria que escrever um dia todas as exceções de líquens, né? Porque agora com novos estudos mais de microbioma e de genômica e de fotobioma, tudo isso tem se estudado bastante e tem se descoberto sempre uma exceçãozinha. Então, mas de modo geral, algas a gente sempre encontra de forma livre, mas os fungos não. Então, isso será que é mesmo uma simbiose ou seria mais um mutualismo, um parasitismo controlado? Né? É discutível, mas nos livros texto de escola a gente vê uma simbiose, né? Exatamente. E deixa eu te perguntar mais uma curiosidade. O fotobionte tem alguma preferência de grupo de fotobionte ou ele captura o que tiver ali mais ou menos à disposição? Muito boa pergunta, porque as algas verdes, por exemplo, elas gostam muito de luz, né? Então, os fungos que possuem alga verde, eles ocorrem em lugares mais abertos, assim, em campos de altitude, em restingas, em áreas mais onde a luz é mais a luz penetra bem, né? Agora em florestas mais
densas, assim, são mais cianobactérias, porque a cianobactéria ela capta uma intensidade de radiação diferente da alga verde, né? Então, existem líquens que possuem que se associam, né? Estão associadas com cianobactéria, e esses líquens a gente encontra principalmente nas florestas. E existem líquens que possuem algas verdes, e essas líquens ocorrem em áreas mais abertas. Esse é o geral. E a gente vê pela cor do talo. Ah, esse é um talo mais esverdeado, cinza. Então, ele é com alga verde, né? Ele tem alga verde no seu interior. Esse líquen, ele é mais azulado, assim, é mais escuro. Então, ele é formado por cianobactéria. E existem os dois também. Existem líquens que formam uma estrutura típica, uma estrutura tipo um globo, assim, uma estrutura arredondada, que ali ele vai ter cianobactéria. A gente corta ali e vê uma cianobactéria. E no resto do talo é alga verde. Então, ele está adaptado para os dois tipos, né? Para ambientes com pouca luz, ambientes com radiações diferentes de luz, né? Vamos dizer. Então, isso é muito interessante, porque quando a gente vai numa floresta, a gente vê bem essa diferença. A gente vê bem, a gente encontra líquens gelatinosos, né? Tipo Leptogium, alguns líquens também da família Lobariaceae. E quando a gente vai numa área mais aberta, a gente encontra os líquens da família Parmeliaceae, né, que são uma família muito grande de líquens, que a família com a qual eu me especializei. E esses são formados por algas verdes e ocorrem em áreas mais abertas. Então, para o meu estudo, eu não preciso ir numa floresta muito fechada, a não ser que eu queira estudar outros líquens, né? Eu fiquei curioso agora, como é que durante o processo de reprodução, por causa que tem essa o microbionte tem a dependência do fotobionte, né? Quando ele Uhum, vai se reproduzir, tem alguma forma que ele captura isso e ele já na reprodução leva esse fotobionte junto? Como, sim. como é isso? Então, é assim, os líquens, eles têm dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada, que é através de estruturas reprodutivas, através dos esporos, né? Então, forma lá uma estrutura reprodutiva, libera os esporos para o meio ambiente, e aí o esporo vai germinar e vai ter que achar o seu parceiro fotobionte, né? E o outro modo de reprodução é a reprodução assexuada, que é, então, o líquen, o talo liquênico, ele forma pequenas estruturas que são pequenos, assim, envelopes de alga com líquen, com fungo. E essa pequena estrutura que parece um grãozinho de areia, assim, um grãozinho de farinha, é muito pequeno, tem alguns micrômetros, né? Isso se dispersa no ambiente e aí gera se isso cair numa estrutura apta, num tronco de árvore que não é tão liso, né? Por exemplo, em troncos de eucalipto, a gente não vê líquen, né? Porque é muito liso. Então, se essa estrutura reprodutiva que a gente chama propágulo, né? Propágulo vegetativo, que existem diversas formas de propágulo vegetativo, se isso cair numa área propícia, ele vai se desenvolver num novo talo liquênico. Tudo parece muito... É muito incrível tudo isso, né? Porque como é que uma estrutura tão pequena vai se formar num novo talo, e se o crescimento é muito lento, porque dizem que são alguns milímetros por ano, né? Que um líquen cresce. Mas isso também é um outro estudo que foi feito. A gente não tem tantos estudos de liquenometria, né, que é a medição do crescimento dos líquens. Os estudos que a gente tem, que falam que são alguns milímetros por ano,
são em áreas temperadas, né? Em florestas temperadas da América do Hemisfério Norte. Então, no Brasil, a gente ainda não sabe como que os líquens crescem, se crescem mais rápido, ou provavelmente sim, porque é mais úmido, né? Então, e também depende do tipo de líquen, porque tem vários, é uma diversidade enorme, né? Isso até é uma outra questão que tu vai perguntar depois, uma diversidade muito grande. Eu fiquei curioso agora também, né, com tudo que você falou, de um pouco da história evolutiva desse grupo, porque a minha pergunta esse comportamento, ele surge uma única vez na história evolutiva, ou vocês veem isso em diversos ramos de fungos, isso surgindo, independentemente? Aham. Então, os líquens, eles surgiram, a gente não sabe exatamente há quantos milhões de anos atrás, porque também é discutido isso, mas há mais ou menos entre 400 e 200 milhões de anos atrás, né? A gente não tem como saber exato ainda, porque a presença de fósseis de fungos é muito rara, muito mais difícil do que plantas e animais, e também porque quando se encontra algum fóssil, é muito difícil a identificação precisa, a identificação exata. Né? Então, tem vários artigos de fósseis de fungos liquenizados e que discutem isso, né? A veracidade dos dados, enfim. Mas aí a tua pergunta era mais com relação à evolução, né? Os fungos liquenizados, eles aparecem, a liquenização, ela apareceu entre 10 e 20 vezes durante a evolução dos fungos. Independentemente. Independentemente, entre 10 e 20 vezes. Até tem um artigo interessante do Robert Lukin, que faz uma síntese, né, dos líquens e mostra uma árvore filogenética com todos os grupos e o número de liquenizações. Então, é uma simbiose tão bem sucedida, tão bem sucedida que apareceu diversas vezes de forma independente. Que interessante isso. Sim, sim. É realmente, assim, uma das simbioses mais bem-sucedidas, sem sombra de dúvida, são os líquens. Depois tem os corais também, né, com as bactérias que um não vive sem o outro, mas com certeza tem muita coisa para se descobrir também ainda, né? Com relação a tudo isso agora na era das genômicas, então, e, da, e também que a gente consegue, né, sequenciar tudo que tem dentro de um talo liquênico e estudar as interações e aí consegue se descobrir muito mais coisas, Então, eu vou tocar de novo, você já falou que é grande, que é a diversidade. Vocês têm uma Uhum. estimativa do número de fungos que tem esse comportamento? Então, a gente conhece 10 mil, mais ou menos 10 mil espécies de líquens, né? De espécies de líquens é errado dizer, Sim. né? 10 mil espécies de fungos liquenizados. Mas esse número pode chegar, bom, a diversidade de fungos é muito maior. Isso corresponde a mais ou menos 30% de todos os fungos. Nossa, é muita coisa. Então, um número grande, né? É um número grande. E o Brasil, segundo, né, um trabalho, um grande conhecedor dos líquens, um liquenólogo muito conhecido,
e que agora, inclusive, está aí fazendo como professor visitante na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Dr. André Aptrut. Ele conhece bem os líquens do mundo inteiro, né? E ele publicou recentemente um artigo dizendo que o Brasil provavelmente é o país mais rico em número de líquens do mundo. Nossa, Então, o meu supervisor também, quando veio para o Brasil, meu supervisor da tese, depois que eu terminei a tese, a gente foi para o Brasil coletar mais líquens, e aí ele ficou espantado, ele disse, esse lugar é o lugar mais rico que eu conheço em Usnia, que Usnia é o gênero que eu estudei, né? Esse lugar é o lugar mais rico em Usnia. Então, e tem líquen até embaixo da água. Nossa. Né? Tem líquen até, agora eu tô olhando aqui, né? São 20 mil espécies de fungos liquenizados, o que representa 17% de todos os fungos conhecidos. Não é muita coisa? Né? E tem líquens que são formados por ascomicota, né? Que o reino fungi, ele tem dois grandes filos, né? Tem o filo ascomicota e o filo basidiomicota. E tem mais que isso, mas os dois de fungos macroscópicos são esses dois, ascomicota e basidiomicota. Então, tem líquens formados por fungos do ascomicota, que são a grande maioria, e fungos formados por basidiomicota. E aí é interessante, porque quando eu vi pela primeira vez um líquen formado por fungo basidiomicota, eu pensei, tá, mas onde é que é o basidioma? Porque o basidioma é o cogumelo, né? Que a gente vê, a estrutura reprodutiva. E quando eu vi um líquen formado por basidiomicota, onde é que está o basidioma disso aqui? Né? E aí tu vira o líquen para baixo e aí tu vê uma linha branca, que é ali que é o basidioma, se tu corta ali, é ali que estão os esporos. É ali que tá os esporos que ele vai liberar para o meio ambiente. Mas é bem... Não é que nem um cogumelo, né? Que é vistoso. Enfim, é bem diferente. A ascomicota ainda a gente vê melhor, porque o ascomicota é uma taçazinha, é uma tacinha de pequenininha, assim, que tu vê também. Né? Então, é um mundo realmente muito incrível, assim, muito incrível. E aí tem outros líquens formados por basidiomicota, que inclusive um foi descoberto recentemente na Caatinga, que chama Lepidostroma caatinga, é o nome do fungo liquenizado. Ele é diferente, porque ele tem uma estrutura alongada, assim, um clavoide, e na base ele tem a alga. Então, é bem diferente, porque normalmente a alga ela tá dentro do talo, né? Tu não vê, não é possível ver a alga, só se a gente cota e olha no microscópio, na lupa. Né? Mas existem alguns líquens que a gente consegue ver a alga, mas ela está na base do fungo. Ela não está dentro do talo. Então, até queria falar assim, ó, eu tenho um site, né? Eu tenho o meu site e lá tem várias fotos também de líquens que eu andei vendo no Brasil, nas expedições que eu fiz agora recentemente nas Filipinas também, que eu participo de um projeto nas Filipinas. E aí, se alguém tiver interesse, né, de ver, conhecer um pouco melhor sobre essa diversidade de líquens, dá para dar uma olhada na página. Como é a página? É a Alice... É o meu nome e sobrenome.com. Joia. Na hora que eu botar na descrição, eu vou deixar lá embaixo também para o pessoal acessar. Deixa Isso. eu perguntar uma Lá coisa. tem o meu e-mail também, se alguém tiver interesse, né, de perguntar alguma coisa que não ficou tão clara na entrevista, aqui no nosso bate-papo, ou quiser saber um pouco mais, dá para enviar bibliografia também, né? Então, Joia. Eu vou deixar também. Eu vou deixar na descrição teu e-mail e o site. Isso! E Boa. aí o pessoal entra em contato. Obrigada, Sal. Deixa eu te E fazer outra uma coisa também, fala.
só para complementar, né, a questão da diversidade, a gente encontra líquen no Brasil até dentro da água. Isso é muito interessante. Até dentro da água. Então, na beira do mar também, sobre aquelas cracas, né? Animais que vivem nas rochas, nos costões da praia, ali pode-se encontrar líquens. Então, os líquens, eles ocorrem em todos os mais variados ambientes, assim. Só tem que ter um mínimo de luz, né? E o resto, mínimo de condições para que a alga faça fotossíntese e produza o alimento, o açúcar para o fungo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Diante dessa diversidade gigantesca que tem no Brasil, e aí eu não sei se é uma verdade ou é só uma impressão de quem não é da área. Existem muitos grupos no Brasil trabalhando com isso, e aí já vou emendar com a segunda pergunta, que é como foi tua entrada nesse campo de pesquisa. Uhum. Então, existe o Grupo Brasileiro de Liquenólogos, a gente é formado por um grupo, a gente faz reuniões a cada 2 anos, né? Então, o Grupo Brasileiro de Liquenólogos se reúne a cada 2 anos, na medida do possível, né? Agora a gente está numa época um pouco difícil, mas o número de liquenólogos cresceu bastante, porque em 1998, mais ou menos por aí, o liquenólogo Dr. Marcelo Marcelli, lá de São Paulo, de IBT de São Paulo, ele resolveu criar um grupo de liquenólogos, né? Para que a gente pudesse se reunir e discutir mais sobre líquens, que apesar de serem fungos, tem tanta coisa para se discutir sobre que merece, né, ter um grupo à parte para crescer como grupo. Enfim, esse grupo dava para contar nos dedos, assim, na foto, né? Tinha, não sei, 5, 6 pessoas, 7. Não dava para contar nos dedos. E agora, no último reunião que teve, foi no Mato Grosso do Sul. Eu participei. Foi em 2018, fim de 2018. E a foto, a gente sempre faz uma foto, né, com todo mundo reunido, e aí já são muito mais pessoas. Então, quer dizer, está aumentando, tem bastante estudante, tem bastante gente interessada. E o que me chamou a atenção também na foto é o número de mulheres, muitas mulheres interessadas estudando liquinologia. Então, é um grupo que tá crescendo. E com relação até eu me perguntei ontem mesmo, quantos doutores a gente tem no Brasil? Liquenólogos, taxonomistas. Enfim, liquenólogos em geral. Eu não sei dizer exatamente o número. Por exemplo, esse último mês, foram 3 novos doutores. Né? Entre março e abril foram 3 novos doutores em liquenólogos. Então, uma na Paraíba, que também fez doutorado na mesma universidade lá na URGS. E as 2 outras lá no Nordeste, mas aonde agora? Alunas da Marcela Cáceres, da doutora Marcela Cáceres. Então, está crescendo. Agora vamos ver se a gente consegue manter esses doutores no Brasil, né? Fazendo pesquisa com material do Brasil e desenvolvendo projetos no Brasil. Isso já é uma outra questão, daí é mais, eu não sei dizer, não sei responder. E como é que foi tua ida para esse campo, né? Porque você falou que tinha poucos grupos aumentando, né? E nos cursos de graduação ainda é pouco falado. E como é que foi teu encantamento? Sim. Eu quero estudar isso. Sim. Bom, os fungos eu sempre, vamos dizer, no segundo ano da biologia,
eu resolvi ter a disciplina, né, de algas, fungos e briófitas, para depois ir começar a trabalhar com eles, a pedir para usar o laboratório e tal. Então, eu comecei a estudar no segundo ano da biologia, os fungos, e eu escolhi logo uma área, que é uma reserva particular, uma RPPN, em Alfredo Wagner, em Santa Catarina. Fica nos cânions de Santa Catarina, mais para o interior, floresta de araucária, muito bem conservada. Eu resolvi estudar essa área. Então, eu ia sempre lá, coletava, estudava. Fiz o meu TCC, né, com esses fungos decompositores de madeira. E lá pelas tantas, eu vi um que me chamou a atenção. Era uma cladônia. Eu não tenho para mostrar no livro aqui, mas tipo é um líquen que ele é um pouco avermelhado assim. E me chamou muito a atenção. Aí eu coletei esse mais um outro também, um outro que tinha forma de uma gelatina, que era todo molengo. Assim, eu coletei esse também, levei para o laboratório, né? E mostrei para minha orientadora na época, Clarice Luguerce Leite. Falei para ela, mas o que que é isso? Isso é fungo? Daí, sim, sim, isso é um líquen. E aí começou, né? Não que eu larguei os fungos para estudar os líquens, eu continuei na minha linha de pesquisa ali de líquens, de fungos decompositores de madeira. Mas então, quando eu terminei a biologia, né, em 2010, eu pensei, tá, agora eu vou fazer mestrado, eu tenho certeza que eu vou fazer um mestrado. Eu já tinha emprego numa escola, estava dando aula, e tudo, mas eu larguei, fui fazer o mestrado porque eu tinha certeza que eu queria seguir a área acadêmica, né? Isso não era nenhuma dúvida para mim. Então, eu resolvi continuar trabalhando com taxonomia de fungos. E eu tinha duas opções. Uma era ir para Porto Alegre estudar Ganoderma, que é aqueles orelhas de pau enorme, não sei se você sabe, que crescem nas árvores, e que é branco embaixo. E o outro era estudar líquens em Curitiba, lá na Federal do Paraná. E eu escolhi estudar líquens porque, primeiro, porque os líquens tem uma parte química para identificação dos líquens, né? E isso me chamou muita atenção. Nossa, tem que estudar química também, então isso é interessante, né? Além da morfologia e da anatomia que a gente estuda nos fungos, também estudar a parte química. E a outra, porque o projeto seria, então, para trabalhar com a família Parmeliaceae, que é a maior família de fungos liquenizados, a segunda maior família, a primeira maior família é Graphidaceae, e nos costões rochosos do litoral de Santa Catarina, do Rio Grande do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, pensei, nossa, esse projeto tá para mim, né? Tá, é tudo que eu. Então, eu fui coletar líquens nas rochas com martelo, ia com martelo, com talhadeira, ia quebrando a rocha. Ia quebrando, porque muitas líquens tem que tirar, tem que quebrar a rocha para tirar, né? E esse, então, foi meu projeto de mestrado. E aí eu aprendi tudo sobre líquens nesse período, assim, né? Nesses anos de mestrado foi que eu aprendi muito, porque eu não sabia muita coisa de líquens antes, né? E aí depois, então, só para falar um pouquinho do doutorado também, porque eu escolhi estudar a USNE no doutorado, foi que lá por um dado momento, né, a minha orientadora do mestrado, a Sionara Eliazaro, que também foi maravilhoso trabalhar com ela disse para mim, olha, Alice, vai ter que mudar o título do teu mestrado, porque, na verdade, tu não está fazendo a parmeliace dos costões rochosos, tu está fazendo os parmelioides dos costões rochosos. Porque eu não estava trabalhando com a família inteira, porque a família inteira tem um gênero, que é o gênero Usnea, e que é um gênero fruticoso, né? Aquelas barba de velho que tem nas árvores. É um gênero fruticoso
E é muito difícil de identificar. Não tem chave, não tem nenhum especialista do grupo aqui. Não vai dar para trabalhar com as úsneas. Então, teu título vai mudar. Tá, eu aceitei. Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Por que não úsnea? Então, aí eu descobri que tinha um especialista de úsneas na Suíça, em Genebra. Resolvi escrever um e-mail para ele. Depois de um mês ele respondeu dizendo que aceitava. E aí então foi que eu escrevi meu projeto de doutorado para Porto Alegre. E aí eu agradeço muito também a minha orientadora do doutorado, né, doutora Rosa Mara, porque foi graças a ela que eu consegui fazer o meu doutorado no Brasil, porque ela me aceitou me orientar, mesmo ela não sendo especialista em líquens, né? Na época eu fui uma das primeiras, teve o Emerson Gumboski, que foi o primeiro que ela aceitou como orientador, como orientado, e depois eu. Mas assim, na verdade eu conversei com uma amiga na época que fazia doutorado lá, e que conversou com ela e que perguntou, olha, tem uma amiga minha que quer continuar o doutorado com líquens, mas não tem ninguém que possa orientá-la. Porque a Sionara não podia porque não tinha não tem doutorado em Curitiba, né? A Marcela é lá do Nordeste, trabalha com crostas, né? Então não caberia também. Então, na verdade, não tinha quem orientasse, né? Para líquens que não fossem crustosos, né? Então, graças a ela, eu comecei então o doutorado na URGS em 2015 e depois com a bolsa doutorado sanduíche, né? Um ano eu vim para Genebra e aí o trabalho rendeu muito, muito, porque tinha toda a estrutura de herbário cheio de tipos de úsnea e cheio de material, tinha um especialista mundial do grupo que eu podia discutir, tinha muita bibliografia, cromatografia também, eu fazia muita cromatografia na época, com 3 solventes diferentes, ao invés de fazer só com um, porque no Brasil eu fazia só com um solvente, né? Então, isso tudo me ajudou muito a fazer uma tese nesse grupo, né, de úsneas, que é um dos gêneros mais difíceis de identificar realmente. E aí eu Então, imagino que deve ser pela essa área aqui que eu estou super interessado em saber o que é a tal da é. quimiotaxonomia. A quimiotaxonomia, isso aí. Então, os fungos liquenizados, eles têm um metabolismo secundário, né? Então, eles produzem ácidos, eles produzem principalmente ácidos metabólicos e, e através da identificação desses ácidos, a gente pode identificar espécies, né? A nível de espécie ou a nível de mesmo, às vezes, de gênero. Enfim, é um caráter a mais, assim como tem a morfologia, né? Tem também esse caráter químico nos líquens, que é muito importante. Realmente, assim, não dá para identificar com precisão. Alguns líquens, não são todos que têm essa quantidade enorme de ácidos, mas a maioria tem, sem fazer a cromatografia em camada delgada. Então, é uma técnica bem simples, que a gente pode ter em qualquer laboratório, né? Dá para fazer uma cromatografia em camada delgada, desde que tenha os reagentes. E então, isso é fundamental para identificação dos líquens. Então, isso é quimiotaxonomia. E
existem, nem sei quantos, mas tem mais de 1000, não sei exatamente a quantidade de números de substâncias que eles produzem, mas é mais de 1000 substâncias, é muito grande, tem catálogos, né, com substâncias de líquens. Existe uma professora na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul que é especialista em química de líquens, Nelly Kika-Honda. Ela é muito boa, ela trabalha com química de líquens há anos e ela continua trabalhando com isso. Então, é um campo muito grande. Eu resolvi entrar um pouco nisso também na época do doutorado, porque eu ouvia muito falar da presença de terpenoides. Terpenoides em plantas a gente sabe que tem, né? Muitos terpenoides, mas terpenoides nos líquens que eu trabalhava, eu não conseguia ver, assim, não conseguia ter certeza, mas será que é mesmo ou não é? Então eu fui num desses congressos, né, o primeiro congresso que eu participei de líquens internacional, que foi em Helsinki. Lá eu tive a oportunidade de falar com uma química que trabalha com química na França, aqui na França, e eu falei para ela, eu tô com dificuldade de detectar terpenoides nas úsneas, como é que eu faço? Então, ela falou, quem sabe tu pode usar um outro spray, spray nas placas, né, que a gente fazia com ácido sulfúrico. E aí eu usei um outro spray, eu usei anidrindo, eu usei um outro spray para detectar esses terpenoides. E eu fazia fotos das minhas placas, enviava para ela e ela dizia, olha, isso não é um terpenoide, isso é um açúcar, ou isso é um esteroide. Então, o que tinha muito era esteroide e açúcar, né? E aí os terpenoides também tem, mas assim, a detecção não é tão fácil, né? Que nem a gente faz com os outros ácidos. Então, a química é um mundo enorme, enorme, enorme. Assim. Eu tentei entrar um pouco, mas não consegui ir muito longe, porque eu estava na minha linha de pesquisa de sistemática, né? Não deu para entrar tão fundo na química. Mas é uma coisa que, assim, sem química não dá para identificar alguns grupos, principalmente de usnias, é impossível. Agora, esse artigo que eu estou escrevendo, a chave dicotômica, a primeira coisa que entra é a química. Alice, agora eu É fiquei. dentro de um grupo, né? Dentro de um grupo morfológico. Por exemplo, eu consigo identificar que isso é uma usnia cornuta, porque ela tem isso, 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 isso. Agora, dentro desse grupo tem várias espécies, que a molecular mostrou que são várias espécies diferentes, né? E aí, para identificar dentro desse grupo, dentro desse agregado, aí tem que fazer química, senão não consegue. Eu fiquei curioso agora, por essa especificidade tão grande, esses subprodutos químicos, eles têm alguma relação com a relação com fotobionte ou não? Ou é simplesmente um produto da história evolutiva do grupo? Existe alguma relação, sim. Existe alguma relação, mas eu não sei muito bem explicar como seria essa relação. Mas é uma pergunta interessante, porque os fungos eles produzem essas substâncias para se protegerem também, né? Esses ácidos, porque eles não precisam disso, não é um metabolismo primário, é um metabolismo secundário. Então significa que se eles têm, melhor, né? Se eles produzem, melhor. Mas se eles não produzem, eles vão viver, mas vão viver de menos tempo, não sei, mas vão continuar vivendo. Então, mas tem uma relação, preciso estudar melhor isso antes de falar. Tem uma relação, sim, entre, por exemplo, que ele controle, né, a produção
Essa é uma pergunta meio complexa. Não, eu imagino que deve ser, eu imagino que ainda deve ter uma dúvida gigantesca, mas é curioso ter essa especificidade tão grande, você conseguir distinguir espécies pelos produtos secundários delas. Eu achei muito interessante isso, né? Sim, porque, né? São vias metabólicas diferentes, porque tem substâncias substâncias ácidos que vêm de uma via metabólica e tem ácidos que vêm de uma outra via metabólica, né? Então, fungos que evoluíram uma forma metabólica, mas não a outra, e etc. Mas também tem casos, como na liquenologia, a gente não pode nunca generalizar, né? Existem diferentes, não, uma mesma espécie de fungo liquenizada produzindo diferentes substâncias, Tá. né? Então, nesse caso, identificar a substância não... É claro, né? Se ela produz uma terceira substância diferente ou uma quarta, aí tu pode desconfiar que já não seja a mesma espécie, né? Mas isso a gente chama de quimiotipo, Hum, né? Então, existem uma espécie, a mesma espécie com vários quimiotipos diferentes, e existem casos que não, existem casos que acreditava-se que tinha vários quimiotipos, mas depois de fazer análises moleculares, descobriu-se que não são diferentes quimiotipos, mas são diferentes espécies, né? E isso tem um artigo meu que a gente publicou na Molecular Phylogenetics in Evolution que mostra isso, que cada linhagem na árvore era caracterizada por uma substância química, né? Então, dentro do grupo que eu trabalho também, assim, acreditava-se que tinham vários quimiotipos, mas não, são espécies diferentes, que né? interessante. Mas, tem uma espécie, mas a gente nunca pode generalizar, ter uma ideia na ciência, né? A gente nunca pode botar uma ideia na cabeça e achar que aquilo ali é verdade absoluta. Então, tudo tem que testar e cada caso é um caso. Por exemplo, tem uma espécie de úsnea que ocorre nas Ilhas Canárias que produz taminólico e no Brasil não produz taminólico. A mesma espécie. Então, e elas estão juntas na árvore, né? Mas mesmo quando a gente trata de molecular, é uma coisa assim, molecular fala a verdade absoluta. Mas também não, porque eu trabalhei com 3 marcadores, né, de DNA. Vai que se faz com um genoma inteiro, conta uma outra história. Então, Aprendi demais. A gente já está chegando aqui no final. Foi uma aula que eu não tive da graduação inteira. que bom, fico feliz, fico feliz. Me conta agora, para a gente terminar, quais são os teus projetos agora? Tá. Então, agora eu ainda sigo, né? Tenho alguma oportunidade de trabalho de pós-doc, mas agora com a pandemia está tudo meio parado. Então, agora nesse momento, eu estou escrevendo um artigo ainda da minha tese, mas também eu estava analisando os materiais que a gente coletou, que eu coletei no mês de dezembro nas Filipinas. Nas Filipinas, esse é um outro projeto, é um projeto de 4 anos de pesquisa da instituição do Texas, e com plantas e líquens. Então, super legal, né, que eles incluíram líquens juntos. E então tô participando desse projeto, fui 2 vezes já lá e já coletei mais de 1000 líquens. E agora tem que analisar tudo isso, né? Mas o problema é que eu só tenho alguns poucos aqui comigo no momento, porque as caixas não chegaram todas ainda. Só chegou
uma pequena caixa, uma pequena remessa, mas as outras eles resolveram não enviar por causa da questão das fronteiras fechadas. Então, menos mal que fique lá do que se perca no caminho. Então, eu estou esperando chegar esse material. E aí, identificar todos os líquens, né? Um mega projeto, mas eu não estou sozinha nessa, com certeza, né? Esse é um projeto para vários liquenólogos e a minha parte são as parmeliáceas úsneas, principalmente. E, claro, né, analisar pelo menos a nível de gênero todos os outros e encaminhar para os especialistas de cada grupo. Então, essa seria a minha tarefa, né, nesse pós-doc. E, por enquanto, computador mesmo. Computador. Eu tenho uma lupa aqui em casa, né, eu peguei emprestada, ao meu supervisor lá emprestou, do Jardim Botânico. Então, com essa lupa, eu consegui identificar, trabalhar um pouco os materiais das Filipinas, mas é bem pouco, né? Separei alguns para fazer cromatografia já, né? Cromatografia em camada delgada e também para fazer molecular. E vamos ver, não sei, um dia, quem sabe, voltar para o Brasil, né? Se tiver oportunidades de emprego no Brasil, que foi o que eu sempre imaginei para minha vida, né? Sempre imaginei assim, não, eu vou fazer como a minha mãe fez, eu vou fazer mestrado, doutorado e vou ser professora universitária. Era esse o meu caminho. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu, né? Não tive ainda a oportunidade de passar em concurso, enfim. Mas quem sabe um dia eu ainda volto para o Brasil, né? Né? Para como que é o nome da entrevistada que trabalha com colêmbolas? A Ilha. A Ila, que ela também, né? Nossa, foi tanto investimento, toda a minha formação foi investida no Brasil, né? Exceto o meu último ano de doutorado, que foi com bolsa da Suíça, mas todo o resto foi do Brasil. Então, realmente, assim, é uma coisa. Por isso que quando eu vou para o Brasil, eu participo dos congressos, né? Eu estou aberta disponível para palestra, para deixar um pouco do que eu aprendi no Brasil, enfim. Não, mas com certeza a gente vai melhorar isso. Não é possível. O Brasil é muito instável, né? Ele tem épocas boas e épocas ruins, e ele não tem um equilíbrio, né? Uma hora tá de um jeito, outra hora muda completamente. Não tem um equilíbrio de pensamento. Eu ainda fico muito feliz, assim, porque tem muita gente boa no Brasil. Tem muita gente com a cabeça muito boa e que luta e que é otimista, né? Não abaixa a cabeça, né? Mas eu fiquei no Brasil 6 meses depois que eu defendi a tese, eu voltei para o Brasil, fiquei 6 meses procurando emprego, né? Escrevendo projeto de pós-doc, enviei vários projetos de pós-doc, acho que 4, não tantos, assim, mas enfim, todos que eu tive a oportunidade de enviar. E, enfim, eu queria ficar no Brasil, né? Achar alguma coisa no Brasil, mas. E aí, como é que eu ia manter a cabeça levantada com toda aquela situação política, né? Com toda aquela coisa acontecendo, depois de morar 2 anos e meio fora e ainda sem emprego? Não tem como, né? É verdade. Ou aí é mais complicado. Para quem está empregado e tem um bom emprego, eu acho que tem que levantar a cabeça e ir à luta mesmo. Agora, quem não tem, enfim, né? Sei lá. Eu tinha oportunidade de continuar também fazendo minhas colaborações aqui e, e resolvi voltar, e também por motivos pessoais, né? Então, Não, que ótimo. Alice, muito obrigado pelo seu tempo. Né? obrigada também, Sávio. Muito obrigada. Fico honrada, né, de ter sido convidada para esse bate-papo. Eu que fico E, super feliz, aprendi aqui horrores hoje. e aquela pergunta que tu me fizesse, eu vou procurar pesquisar melhor, a relação, né, dos metabolismos secundários com o fotobionte. Mas Muito interessante essa pergunta. deve ser um mundo ainda a se abrir. Bom, Sim.
Muito obrigado e te cuida aí. Tá, tudo de bom para ti também, Sávio. Tchauzinho. Tchau.